Quantas vezes vocês já ouviram as pessoas dizerem: ah, se eu tivesse estudado, ah, se eu tivesse ouvido meus pais, ah, se eu tivesse terminado o ensino médio, ah, se eu tivesse feito uma faculdade, né? E eu tô aqui para dizer para vocês que aprender, que nem o orientador do Cris, né? De Todo Mundo Odeia o Cris. Tu não pode ir para a faculdade só porque tu quer aprender ou porque só alguém tá falando para ti. Porque aprender, tu pode aprender em qualquer lugar, né? Ele fala, se tu aprender a fazer tal coisa, tu vai entender isso. Se tu beijar o Mike Tyson, tu vai aprender a como se ferrar inteirinho, né? Ele fala. Então, assim, na minha opinião, é o seguinte. É questão de afinidade, né? É questão de vocação. Eu sei que existem profissões que exigem faculdade, porque é só na faculdade que tu vai ter ali os equipamentos, que tu vai ter o conhecimento, é só ali que tu vai encontrar basicamente, ou tu vai encontrar de forma mais fácil, talvez, né, porque aqui a educação no Brasil é uma merda, o conhecimento para te exercer a profissão que tu quer. Mas aprender, novamente, a gente aprende em qualquer lugar. E tu pode aprender, principalmente hoje em dia com a internet. Hoje em dia, absolutamente tudo, tanto coisas que a gente considera ruins, quanto coisas que a gente considera boas, tu pode aprender na internet. Se tu quiser na internet, tu pode aprender a fazer uma bomba atômica, entendeu? Desde que tu consiga como é que fala? Os ingredientes ali para te fazer, entendeu? Mas tu conseguir entender e saber como é que faz, tu consegue entender. Agora, tu conseguir as coisas que exigem para fazer a bomba em si, aí já é outra história, entendeu? Mas dependendo da tua motivação, dependendo das pessoas que tu conhece, tu consegue fazer, né? Enfim, dá para se aprender tudo na internet. E voltando, eu tô falando isso, né? Porque eu com a minha avó, a gente está fazendo esterco para vender, né? Pegando caroço de açaí e misturando com outras coisas naturais para fazer um esterco para vender, para esperar apodrecer, né? E formar o esterco ali para vender. E domingo, né? Eu fui procurar o pessoal que é carregador, né? Que trabalha com mudança ou que carrega qualquer coisa em carrinho de mão. E aqui perto de casa sempre tem um pessoal que fica num canto aqui de uma rua que eles carregam, né? Eu fui lá e conversei com um cara que estava lá e falei para ele que era para pegar alguns sacos de caroços aqui de açaí, né? Diferentes das batedeiras e levar até aonde a gente fez um cercado lá para fazer o esterco, enfim. Eu fui com ele, acompanhei tudo, né, para mostrar de onde era para pegar. E no final, quando ele trouxe tudo, lógico, é muito peso, é muito esforço, ainda mais aqui na minha cidade que o asfalto é uma bosta, entendeu? As ruas são tudo uma bosta. Muito, já é pesado o esterco, né? Um saco de açaí já é pesado. Imagine tu colocar ali 10 num carrinho para te puxar. Fora o peso do carrinho e para piorar, o asfalto, como eu já falei, é uma bosta, entendeu? Os cantos estão tudo que é uma bosta o asfalto aqui nessa cidade. Enfim, quando ele terminou de trazer todos os sacos, né? Ele estava conversando lá com meu bisavô e ele falou: bem que a minha mãe, se eu não me engano, bem que a minha mãe falou para mim estudar ou falaram para mim terminar de estudar. Aí, lógico, eu não falei nada, né? Porque ele estava conversando com meu avô, só que eu fiquei pensando: o problema não é estudar em uma universidade, ter um diploma. Lógico que eu entendo, hoje em dia eu entendo porque as pessoas ainda continuam falando isso. É porque a minha mãe já me explicou, a minha avó já me explicou, né? Que é porque antigamente qualquer grau de escolaridade que tu tinha, tu já se destacava muito e ganhava muito mais do que as pessoas que não tinham, entendeu? Para vocês terem noção, se eu não me engano, minha mãe falou que se a pessoa tivesse a quinta série ou tivesse o ensino médio completo, se eu não me engano, ou o ensino fundamental, só sei que era uma coisa que hoje em dia é bem básica, tu já era professor, entendeu? Tu já conseguia ser professor. Para vocês terem noção do tanto que tu estudar em uma faculdade, né, ter um conhecimento acadêmico, melhorava a tua vida. Só que hoje em dia todo mundo sabe que não é mais assim, entendeu? Que não é mais desse jeito. E o problema, como o cara falou, né? Ah, se eu tivesse estudado, tantas outras pessoas eu já ouvi falar que hoje se encontram em dificuldade financeira,
já ouvi falar se eu tivesse estudado, só que tu olha para a vida da pessoa, por exemplo, no caso esse pessoal que, não falando mal, né, mas falando a realidade só, um fato. Eu não tenho nada contra eles, entendeu? E é só um fato, só que a maioria deles bebe, entendeu? A maioria deles são assim, vivem, não sabem renunciar, não foram ensinados a renunciar o presente pelo futuro. Eles só vivem o agora, pegam o dinheiro e gastam, entendeu? Tipo, para carregar os sacos foi R$ 50 que foi pago para ele, né? E que ele cobrou no caso. E assim, eu tenho quase certeza que ele pegou aqueles R$ 50 e foi gastar com bebida, né? Com álcool. Então, o problema não é. E lógico que ele se esforçou muito, foi um esforço físico que ele fez grande, entendeu? Só que ele ganhou R$ 50, se eu não me engano, não deu meia hora de coisa. Ou se deu para ele carregar, foi no máximo uma hora, mas não foi isso. Eu acho que foi umas meia hora, 40 minutos. Em meia hora, 40 minutos, ele ganhou R$ 50, entendeu? O CLT normal, a pessoa que trabalha de carteira assinada, geralmente leva um dia inteiro, né? Um dia inteiro não, quer dizer, um dia inteiro de trabalho, no caso, é 8 horas ou até uns menos e outros mais para ganhar R$ 50, né? E ele ganhou 50 em menos de uma hora. E, na minha opinião, o problema não está em ele ter estudado, porque o serviço que ele presta foi essencial para a gente. E o serviço que ele faz de mudança ou de carregar as coisas daqui para ali é essencial, entendeu? Porque as pessoas precisam movimentar as coisas. Inclusive, quando eu cheguei lá, outra mulher tinha acabado de chegar e estava conversando com ele também com ele não, com outro cara lá para contratar ele para levar, acho que era um armário, alguma coisa assim. Então, tem trabalho. Só que, lógico, é um trabalho com um esforço físico maior, né, mais desgastante, só que foi R$ 50 em meia hora. Agora, e tem outra coisa, é a questão de saber renunciar ao presente pelo futuro, como eu já falei, eles bebem, e saber administrar o que ganha, entendeu? E saber trabalhar, é como a minha avó fala. A minha avó, como eu já falei em outros vídeos, ela trabalhava na feira, e como ela fala, e ela via todo. E na feira tu vende de tudo, tem as pessoas trabalham com de tudo, vendendo tudo, então é como ela falava. E ela tem essa noção, ela tem essa experiência que ela fala assim, que sabendo trabalhar, absolutamente tudo dá dinheiro, desde que tu saiba como fazer, desde que tu saiba como monetizar aquele conhecimento. Então assim, ele ganhou R$ 50, embora colocar certo ali, mas foi menos, em uma hora. Só que eles ficam sentados lá no canto esperando as pessoas irem até eles, entendeu? E todo mundo sabe que para a gente ganhar dinheiro, para a gente ganhar muito dinheiro, a gente não tem que ficar esperando os outros virem até a gente. Pelo menos no início, né? Quando a gente está construindo a nossa marca, a nossa carreira, quando a gente está se consolidando na área que a gente deseja atuar. A gente que tem que ir atrás dos clientes e mesmo depois de já consolidado, tem que continuar fazendo propaganda, continuar sendo visto no caso, né? Tem uma lei aqui nesse livro que eu estou lendo, né, as 48 Leis do Poder, que fala absolutamente, que fala exatamente isso. Deixa eu achar aqui para vocês rapidinho. É, não é essa, não é o Fusco Brilho do Mestre. Muito depende da reputação, essa aqui é uma boa, né? Chame a atenção a qualquer preço. É essa lei aqui, ó, a lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não se conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atraia as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Ou seja, eles ignoram essa lei aqui, porque talvez não conheçam, ou mesmo conhecendo, não colocam em prática, entendeu? Não pode não conhecer da forma que está escrito aqui, mas podem ter conhecido de outra forma. Ou seja, como eu falei, além deles terem o vício no álcool, eles ficam sentados lá, esperando as pessoas irem até eles. E mesmo, como eu falei ainda agora, mesmo as marcas já consolidadas, mesmo as pessoas que já são consolidadas nas áreas que elas atuam, sejam gigantescas a nível, como é que fala? A nível mundial, a nível
como é que fala quando é nível só do país ali? Eu esqueci, enfim. Sejam grandes ou pequenas. Tu tem que estar fazendo o teu marketing. Pode ser pela internet, pode ser em carro-som, pode ser na rádio, enfim. Tu, como fala aqui, tu tem que estar sendo visto. E é isso, é exatamente isso que eles não fazem. Agora imagina, lógico, como eu falei, é um trabalho que físico, desgaste muito mais desgaste físico do que mental. Agora vamos imaginar aí que esse cara que levou o caroço, ele ganhou R$ 50 em uma hora. Aí vamos supor que ele trabalha aí 8 horas por dia, né? E faça assim, e faça uma mudança dessa, né? Um carregamento desse por hora. Então vai dar 50 vezes 8 vai dar R$ 400 por dia. R$ 400 por dia. Quem é que ganha isso? Qual é a profissão que paga isso, entendeu? É profissão que geralmente por R$ 400 por dia vai dar, deixa eu ver aqui, olha. R$ 400 por dia, eu vou colocar durante 30 dias, tá? Não vou colocar tirando sábado e domingo, eu vou contar que a pessoa trabalha todo dia. Vai dar aí mais ou menos, se tirar os sábados e domingos, né? Vai dar um pouco menos, mas contando os 30 dias, vai dar 12 mil. Tá certo que 12 mil é um salário mínimo americano, né? 12 mil é pouquíssimo, como eu já fiz um vídeo falando. 10 mil é pouco, né? Se eu não me engano, é a capa do vídeo. Porque é um salário mínimo americano, entendeu? Qualquer pessoa nos Estados Unidos ganha isso, ou em qualquer outro país que tenha moeda mais forte que o Brasil. Mas enfim, aqui, mesmo para o Brasil, 12 mil, mesmo aqui tudo sendo o imposto alto, tu vive uma vida boa com 12 mil, entendeu? Principalmente se tu não tiver família. E até mesmo com família, sabendo administrar 12 mil, dá pra viver com uma vida boa, entendeu? E sem contar que ele é autônomo, entendeu? Ele é um empresário. Ele é um empresário, entendeu? Como diz o Rick Chester, no mínimo um microempreendedor individual e é autônomo e não paga imposto. Ou seja, se ele fizesse, procurasse as pessoas, estivesse divulgando, entendeu? Soubesse mexer na internet, entendeu? Não sei se ele sabe, né? Mas enfim, não é uma pessoa velha. Ele falou que ele tem 30, 28, não, 28 não. Ele falou que ele está com 32 anos a moda, 32 ou 35 anos. Não é uma pessoa velha, entendeu? Como diz o meu bisavô, ele tá na flor da idade, entendeu? Tô falando entendeu, enfim. Tu já pensou que se ele consegue fazer 8 mudanças só por dia, e isso trabalhando 8 horas, lógico, como eu já falei e falo novamente, é um trabalho físico que exige esforço. Mas aqui ele só tem que conseguir 8 clientes por dia, 8 clientes por dia. E tu tendo tendo uma divulgação, ou ele mesmo indo procurando sei lá, enfim, oferecendo para as pessoas o serviço dele como carregador, enfim, ele podia falar assim, ir de casa em casa, de boca a boca, falando, olha, tá aqui, esse aqui é meu número, eu sou carregador, se tu precisar de que eu faça alguma mudança, ou que eu carregue alguma coisa de um lado pro outro, tá aqui meu número, me liga. Ou se tu conhecer alguém que esteja precisando, tá aqui meu número, eu falava pra pessoa me ligar. Vamos supor que ele fizesse isso em todas as casas aqui do bairro, porque tem muita casa aqui no bairro. Ele iria conseguir certeza os outros clientes por dia, entendeu? Mesmo que ele conseguisse menos, entendeu? Por menos que ele, tô falando entendeu ao invés de né, mesmo que ele conseguisse menos clientes, vamos supor que ele conseguisse ali três clientes, três clientes por dia, vamos supor. Vai dar R$ 150, né? 150 vezes 30, 4.500. E ele não precisa fazer necessariamente uma faculdade, entendeu? Se eu tivesse estudado, entendeu? É porque as pessoas, ele, assim como outras pessoas, têm a ilusão de que só vai ganhar dinheiro se tivesse o estudo por meio da faculdade, se tivesse o diploma. Só que eu sei e muita gente sabe que não funciona mais assim hoje em dia. E aí entra a questão do que eu falei, né? Da questão de ser visto e da questão de saber administrar e saber se planejar e da questão da preferência temporal, saber renunciar ao presente pelo futuro. Então a gente pode ver que nesse caso dele, no caso de muitas outras pessoas que têm serviços essenciais ou que prestam serviços que podem ser monetizados e a pessoa não ganha dinheiro porque ela não sabe se organizar, não sabe como ganhar dinheiro, entendeu? Ela não, infelizmente, ela não foi ensinada. E isso é uma coisa triste, né? Porque a gente não é ensinada nem na escola
e nem na casa a lidar a ter um planejamento financeiro. E não só questão de finanças, a renunciar ao presente pelo futuro. A gente não é ensinado basicamente sobre negócios, né? E pode ser financeiros ou não. Mas assim, a gente acabou de ver aqui que ele conseguisse 3, bora colocar, porque 4.500 é um valor um pouco mais baixo, né, do que 12.000. Mas bora colocar que ele conseguisse 5 clientes a R$ 50, dá 250 por dia, vezes 30, 7.500. Pronto, tá aí, tá bom, 7.500 para te fazer uma coisa que as pessoas falam que é simples, que não precisa de estudo, que é uma coisa que qualquer um faz, que as pessoas falam, né? 7.500 para fazer uma coisa que qualquer um faz, só que não é qualquer um que faz, entendeu? Não é qualquer um que tem força e que tem já a habilidade de puxar um carrinho com 10 sacos ou mais de caroço de açaí, ou seja, de qualquer outra coisa, pelas ruas da cidade que eu moro, que é uma bosta, entendeu? Ele, bem aqui perto da minha casa, tem um buraco que é horrível, é horrível, a rua é um pouco mais alta e tem um buraco que, buraco não, é como se fosse aquele quebra-mola invertido, né? Só que tá tudo fodido, o canto, tudo é horrível para passar, e o pessoal direto passa aqui, bate a moto com tudo, aqui do outro lado também, aqui do outro lado eles realmente fizeram um quebra-mola invertido, e praticamente todo o tempo aí, de vez em quando, praticamente todo tempo, de vez em quando não, praticamente todo o tempo, quando eu tô na frente da casa, eu escuto o carro passar com tudo e sair o para-choque, fazer barulho, raspar toda vez, é uma bosta aqui. Então, eu tenho certeza que eu não dou conta, eu não tenho força física para puxar um carrinho com 10 sacos de cimento já, de caroço de açaí, entendeu? E ele tem a força física, ele tem a habilidade de passar ali nos cantos, porque a pessoa pode falar, é só tu jogar o carrinho de lado e passar, mas não é só isso. É como o Iberê do Manual do Mundo fala, achar que é fácil é burrice, entendeu? E, assim, é uma coisa que... Caraca, bateu. Quase eu morro do coração, o vento bateu a porta aqui. O vento não, diferença de pressão, né? Enfim, é uma coisa que muitas pessoas menosprezam, com certeza ele. E, e assim, eu tava vendo, né? As mulheres, inclusive, desprezam, né? Porque olham para a pessoa, geralmente as pessoas têm essa noção, olham para uma pessoa que está puxando um carrinho de mão e falam, a pessoa é lascada na vida. Assim, a maioria, eu não tô menosprezando ninguém aqui, deixando claro, entendeu? E eu tô, muito pelo contrário, vocês viram, eu tô 17 minutos de vídeo, 18 agora que eu tô falando sobre como dá para monetizar e ganhar muito com isso, sem faculdade em si, entendeu? E assim, as mulheres eu vejo passando, que eu vinha assim atrás dele, né? E eu via que, tipo, nem sequer olhavam para ver o que ele tava carregando. Então, tipo assim, é como um amigo meu postou um dia desse no status. Um homem sem dinheiro, ele é invisível, né? Um homem que não aparenta ter poder, seja financeiro, seja poder de influência ou qualquer outro tipo de poder, é invisível. Na verdade, não só o homem, mas qualquer ser humano, tanto mulher quanto o homem, né? Mas principalmente o homem. E, enfim, é uma pessoa que tem uma profissão que, como eu já demonstrei aqui ao longo desse vídeo, que dá para ganhar muito bem, entendeu? E não necessariamente pode ser só ele, vamos supor que ele tenha um sócio. Aí ele pode conseguir, e todos eles fazem isso no bairro inteiro. Aí cada um consiga quatro clientes por dia. Ou os dois consigam oito clientes por dia juntos e dividam os 12.000, que vai dar 6.000 para cada um. Porque é mais difícil. Já foi mais de uma vez que eu fui, eu com a minha avó, né? No caso, a gente já foi chamar eles para carregar o caroço de açaí. E às vezes vem dois, né? Um puxa na frente e um empurra atrás. Ih, rapaz. Aí Aí fica muito mais fácil, eles conseguem carregar muito mais, acabam um serviço muito mais rápido e é muito menos desgaste físico, né? Porque é dois. Então, tipo assim, eles são vários, acho que fica ali uns cinco lá no canto. Então, se eles tivessem esse planejamento, né? Se eles tivessem alguém que ensinasse para eles tipo ganhariam
muito dinheiro, entendeu? Entendeu? E isso sem faculdade. E esse caso, que eu fiz o vídeo baseado nesse caso, de tantas e tantas outras pessoas que, baseado nesse caso, mas tantas e tantas outras pessoas têm profissões que são menosprezadas ou que geralmente as pessoas não são pobres por exercê-la, mas não porque não dá dinheiro, porque como eu já falei que a minha avó sempre me falou, tudo, a pessoa sabendo trabalhar, absolutamente tudo dá dinheiro. Mas sim porque eles não têm um planejamento, entendeu? Mas enfim, é isso. Eu não tenho nada contra a faculdade, entendeu? Como eu falei no início do vídeo, tem profissões que tu tem que fazer, não tem jeito. Por exemplo, assim, um curso de bombeiro, um curso de medicina, professor, enfermeiro, o pessoal da área da saúde, entendeu? Enfim, tem coisas que tu não vai ter acesso facilmente no dia a dia para te aprender. Tu pode ter até o acesso, como é que fala, virtual facilmente, né? Porque hoje em dia pelo YouTube, pela internet em geral. Só que o acesso físico tu não vai ter, entendeu? Vai ser mais difícil. Aí a faculdade entra. Mas tem tantas outras coisas que as pessoas, tipo, me dói ouvir as pessoas falarem, se eu tivesse estudado, né? Porque eu consigo enxergar o potencial ali de monetizar e da pessoa ganhar mais e conseguir ter uma vida melhor. Só que, infelizmente, né, a pessoa não sabe como fazer. E eu poderia me oferecer para ajudar? Poderia, só que eu acabei de gravar outro vídeo antes desse aqui, que fala que é o poder do contágio, né? Que é a lei 10 aqui do livro das 48 leis do poder, que eu vou ler para vocês, né? Que é contágio. Evite o infeliz e azarado. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade, vão provocar a sua também. Associe-se, ao contrário, aos felizes e afortunados. Então, assim, eu podia tentar ajudar, poderia, só que eu poderia me prejudicar, que nem outras vezes que eu já tentei ajudar as pessoas, só que é muito difícil tu mudar alguém, né? Na verdade, a gente não muda ninguém. A pessoa tem que decidir que ela quer mudar e sim ela pede uma ajuda para mudar. Aqui, no, se vocês pesquisarem sobre essa lei, não tiverem um livro, né, e pesquisarem sobre essa lei 10 na internet, com certeza vai ter o desenvolvimento dela, né? Que ele fala se tu tem que fala basicamente para te evitar esse tipo de pessoas e caso tu seja uma pessoa desse tipo, tu tem que evitar se relacionar com pessoas que têm os mesmos defeitos que tu, porque eles só vão reforçar aquilo que tu é. É aquela coisa, a gente é a média das pessoas que a gente anda. Então, se a gente quer ser determinado tipo de pessoa, se a gente quer conseguir fazer determinadas coisas, a gente tem que se aproximar de pessoas que fazem o que a gente quer e se afastar de pessoas que puxam a gente para algo que a gente não quer. Então é isso, né? Resumindo, eu vou finalizar como o orientador do Cris, né, que é o próprio Cris na vida real, falou pro cara que interpreta o Cris. Não vai para a faculdade só para aprender ou só porque teus pais ou alguém tá mandando. Aprender se aprende em qualquer lugar. É isso, falou. O show acabou, idiotas!